Olá, pessoas, tudo bom? Como vocês estão? Bom, então vamos lá para a nossa sexta aulinha de inglês. Nossa sexta aulinha de inglês. Na verdade, hoje a gente começa a parte um pouco mais aprofundada, um pouco mais intermediário, eu diria, né? Não é um inglês avançado. E a gente vai falar então de preposições. E aí, português também temos milhões de preposições. A função dela vai ser a mesma, mas a gente vai aprender agora aqui o que significa cada uma em inglês. E aí é bem legal, eu gosto muito desse tema, principalmente porque ajuda muito a gente depois da interpretação de texto. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês entendam. E aí, é isso. Então, vamos lá, porque não tá passando. Foi. Tá. E então, primeiramente, olá, como vocês estão? Espero que estejam ficando em casa, se possível. Álcool gel, higiene e estudando aí na medida do possível. Mas é isso, gente. Se cuidem e cuidem da sua família, é importantíssimo. E agora, vamos começar real oficial. Então, hoje a gente vai falar de preposições, né? Das preposições que a gente tem. De tempo, de lugar e de movimento. Então, é a mesma coisa que em português, só que a gente vai ter a diferença que algumas preposições vão poder ser usadas tanto em tempo quanto em lugar e às vezes até em movimento. E a gente vai ver isso. Isso é importante de saber e que algumas provas que pedem um pouco mais de gramática mesmo, às vezes caem alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Então, preposições são os termos que funcionam como conectivos das orações. Elas conectam as palavras de uma frase, dando sentido a elas. Então, se eu falar a cadeira está atrás da porta e a cadeira está em frente à porta, são duas coisas com sentido completamente diferentes. Então, esse que é o grande papel da preposição. Ela dá esse sentido, dá esse contexto à oração, às frases. Porque se a gente trocar a preposição, automaticamente vai ter um sentido completamente diferente do que já tinha, tá bom? E aí, então, elas podem preceder substantivos, pronomes ou gerúndios. Então, ela pode ir antes de um nome, um lugar, alguma coisa assim. Um pronome, que no caso vai ser aqueles que a gente viu nas últimas aulas. E gerúndio, que é aquele o ando, endo, indo, ou em inglês o ing, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí, a mesma posição, ela pode assumir o sentido de tempo, lugar e movimento, que é o que eu estava falando. E aí é o que a gente vai ver um pouco mais pro final da aula. E a gente tem que sempre observar o contexto para entender melhor a preposição, para entender melhor o sentido da frase. Então, aquele negócio, às vezes, por exemplo, tem coisas que às vezes o metrô é sempre embaixo da terra, né? Ou às vezes no nível. Então, fala assim, o metrô está abaixo dos carros. E aí, o metrô está acima dos carros, aí já fica um contexto um pouco esquisito. Então, se eu entender melhor o contexto, ajuda a interpretar e saber o sentido também dessas preposições. E elas não variam em gênero ou número, ou seja, não tem singular e plural e nem feminino ou masculino, beleza? Então, é isso, definido. Então, a gente fica dando uma cortadinha aqui no vídeo, mas tudo certo. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos ver as preposições de tempo. E aí, você vai falar, Rebeca, são só essas preposições de tempo? Não, existem muitas outras, mas essas são as principais, as mais usadas e também as que podem ser confundidas ou que também são usadas para sentido de lugar. Então, sempre lembrar do in, on e at e pensa numa... Como que eu posso dizer? Um funil, assim. Depois eu vou mostrar certinho. Mas que são de coisas mais
abrangentes para coisas mais específicas. Como assim? Por exemplo, se eu estiver falando de século, de ano, de mês ou de estação do ano, eu vou falar in. Então, in January, in 2020, aí eu vou estar falando de in. E aí, se eu falar de dias da semana, datas, digo tipo assim, dia, mês e ano, feriados ou datas comemorativas, datas especiais, no caso seria isso mesmo. Vou falar de on. Então, on weekends, on Sunday, on Monday, on February 1st, on Easter, que é Páscoa. Então, sempre que eu estiver falando de coisas médio abrangentes ali. E aí, o at já são coisas extremamente específicas. Então, at 4. Então, às 4 horas. Então, at 4 o'clock. Ou at 4:30. Então, 4:30. Então, at the lunch, que é no almoço. At Christmas, que no caso é um feriado religioso. Ou período de tempo, no caso de manhã e tarde. No caso de, tipo assim, um tempo decorrido. Beleza? Então, lembrando que sempre que for algo mais abrangente, in, e vai afunilando, aí eu vou mostrar isso certinho, porque acontece a mesma coisa com lugares. Então, aí só uma observação que está aqui é que são algumas exceções, que são os períodos do dia, que é in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Então, sempre lembrar que é tudo in, só o at night, beleza? Então, mais abrangente, in, médio, on e mais específico, at. E aí, temos aqui mais alguns exemplos. Então, ó, see you on Monday. Her birthday is on March 12th. Deu um branco. She was born in April. Então, ela nasceu em abril. I work in the morning. Eu trabalho de manhã. Clara arrives at night. Então, a Clara chega à noite. E Paul gets home at 7 p.m. Então, o Paul chega em casa às 7 da noite. Beleza? Então, aí são as mais comuns de tempo. Agora, temos mais algumas preposições de tempo que são mais para indicar alguma posição no tempo, basicamente. Então, aquelas é mais para, tipo, falar horário, falar data e tal. Esse é mais para indicar uma posição no tempo que, tipo, duas coisas estão fazendo ao mesmo tempo, ou se coincidiram, ou algo do tipo. Então, sempre lembrar de after, que é depois, before, que é antes, ago, que é atrás. Então, por exemplo, 10 years ago, seria 10 anos atrás. Since, que é desde, isso tem milhões de placas, tem tipo, since tal ano, então since é desde. During, aí é um cognato verdadeiro, durante. Então, I was in São Paulo during the holidays. Então, eu estava em São Paulo durante os feriados. Aí, while é enquanto. Então, quando uma coisa acontece ao mesmo tempo que outra. Então, while I was taking a shower, my mom was cooking. Então, enquanto eu estava tomando banho, minha mãe estava cozinhando. Aí, by é alguma coisa tipo até, né? Esse by é uma palavrinha que pode ser tipo milhões de coisas. Ela tem milhões de significados diferentes. Mas aí no sentido, quando tem by e um tempo, ou um dia, ou uma data, aí vai ser até. Então, tipo assim, uma data limite. Então, por exemplo, be here by 7. Então, esteja aqui até as 7. Então, esse é o tempo limite para você chegar aqui.
Já o until, ele é o tempo final de um evento. Então, vai ter o from primeiro, então, ou não precisa necessariamente. Por exemplo, I studied from 7 until midday. Então, eu estudo das 7 até o meio-dia. E aí pode ser só o till também, tá? Tirando o N. Ou, ou pode falar assim, só I was studying till midday. Então, se tiver um começo e o final, vai ser from e until. Ou, se tiver só o final, só until. Beleza? Então, sempre é importante lembrar essas coisinhas. E aí, depois eu vou colocar alguns exemplos. Aí, agora, as preposições de lugar. E aí, o in, on e at também vai entrar naquela regrinha do afunilamento, mas sempre lembrar, quando algo está dentro, vai ser in, quando está em cima, on e junto, at. E aí, quando forem lugares mais abrangentes, tipo assim, país, continente, uma cidade, vai ser o in. Quando for alguma coisa ali mais ou menos, tipo, o parque, a escola não é, um parque, uma estação, alguma coisa assim, vai ser on. E at é quando é algo muito específico. Por isso que a gente fala in the house. Então, esse é um exemplo ótimo. Guardem ele, se vocês quiserem anotar. É in the house, porque é uma casa. Tipo assim, não sei qual casa qual que é a casa. E eu falo at home, porque home é casa também, mas é mais no sentido de lar. Então, se eu falo in the house, é na casa. Aí, se eu falo at home, é no lar, no meu lar. Então, é uma coisa bem mais específica. Beleza? E aí, então, sempre lembrar disso. E quando for relacionado a objetos mesmo de posição, aí vai ser algo que está dentro, em cima, on, e junto, ou no caso de em casa, at. E aí, então, lembrar que esse é no sentido de posição, e aí quando for localização, vai ser o do mais abrangente para o menos abrangente. E aí, então, algumas exemplos. Gente, minha memória tá muito curta. Então, ó, the book is on the shelf. Então, o livro está em cima da prateleira. The ball is in the box. Então, a bola está dentro da caixa, está na caixa. E the name is at the bottom of the page. Então, o nome está junto ao final, junto à parte de baixo da página. Bottom é a parte de baixo. Existe um nome específico para isso? Não sei, mas enfim, é isso. Beleza? Então, mais uma vez, essas são as preposições gerais e que podem ser de tempo ou lugar. Agora, tem mais algumas preposições de também localização que vão entrar nessa partezinha das preposições de lugar. Então, são muitas. E aí, elas têm algumas que são detalhes pequenos, assim, e já usa outra palavra. Então, a sugestão que eu dou é tentar decorar. Então, sempre repetir e tal, estudar algumas boas vezes, porque realmente isso é decorar. E aí uma outra dica por exemplo, vocês podem fazer desenhos. É que eu não tô na lousa, né? Senão eu faria pra vocês. Então, por exemplo, uma caixinha e uma bolinha. Aí, over vai ser... Se vai ser on, vai ser logo em cima. Se vai ser over, vai ser acima, sabe? Então, fazer algum desenho tipo assim. E aí, vai ajudar vocês a decorarem melhor. Eu vou colocar lá no Drive, junto com essa aula, também alguns exemplos. É que os exemplos que eu achei, eles não têm todos esses, né? Mas aí não tem problema, eu coloco só pra vocês entenderem mais ou menos como fazer pra gravar melhor.
E aí, então, over vai ser sobre ou por cima. Não necessariamente tipo encostando no de baixo. Under é o contrário de over. Então, eu tentei colocar aqui. Algumas palavras não tem o contrário, mas sempre esses parzinhos, tipo. Deixa eu pegar aqui aqui. Então, por exemplo, over e under é sobre ou sob. Então, são antônimos, né? Far e near é longe e perto. Então, antônimos também. Aí, então sempre tentar lembrar das palavrinhas contrárias que também ajuda um pouquinho a decorar. Então, over, sobre, under, sob, far, longe, near, perto. Among, entre, só que aí 2 mais. Então, por exemplo, quando eu tô falando de um grupo, quando eu tô falando de várias coisas, é among. Quando eu falo de 2 coisas com uma no meio, é between. Beleza? Então, I am between 2 people. Ou I am among a group. Então, estou entre 2 pessoas ou estou entre um grupo. E aí, também tem o inside ou outside. Então, inside já lembra do in, dentro, e outside, fora. E aí, não necessariamente. Na verdade, é mais usado para tipo um prédio, uma construção, algo que tipo que as pessoas entrem, que coisas entrem. Então, inside é do lado de dentro e outside é do lado de fora. Aí, round é ao redor. E aí, não é around. Around, vocês vão ver na próximo tópico, que é a preposição de movimento. Então, é só round. Então, sei lá, the dogs are around the cats. Então, os cachorros estão ao redor dos gatos. Above é acima. E aí, esse sim, não necessariamente, aliás, não está em contato com o que está embaixo. Então, por exemplo, the birds are above the trees. Então, os pássaros estão acima das árvores. E below é o contrário. Então, the animals are below the trees. Então, os animais estão abaixo das árvores. Aí, underneath é embaixo. E aí, o underneath, ele é uma preposição não muito usada. Ela é usada mais no inglês britânico. Mas, às vezes, assim, né? Uma pegadinha ou outra, ela pode ter o mesmo sentido de below. Mas ela é mais usada quando alguma coisa é realmente embaixo e dentro. Tipo um túnel, um metrô, no caso. Então, eu posso falar assim: the subway passes underneath the city. Então, ele tá embaixo mesmo da cidade. E aí, beside é ao lado de. E aí, lembre-se que não é besides, porque besides é além de. Então, além disso, é outra coisa. E aí, então, sempre, mesmo que seja plural, é beside. Então, ao lado de. Então, I am beside my mom. Então, eu estou ao lado da minha mãe. E aí, behind perdão, pulei beyond. Então, beyond é além de. Então, sei lá, I am beyond the limits of the city. Então, eu estou além dos limites da cidade. Então, é algo lá longe. E aí, lembrem, não sei se vocês já assistiram ou já viram alguma partinha do Toy Story em inglês ou legendado. E aí, o Buzz Lightyear fala to the infinite and beyond. Então, é o infinito e além. E aí, lembrar sempre disso. E aí, behind, então, behind é atrás. E in front of é em frente de. Então, behind the house, atrás da casa. In front of the house, na frente da casa. Mais uma vez, cognato verdadeiro, in front of. Então, tô bebendo bastante água, tá, gente? Perdão. E aí, então, essas são as preposições
super importantes pra gente saber com relação à localização. Com relação à localização ou à posição. Essa é a palavra. E aí, agora o que é importante? Somente com verbos de estado. Tá? Eu tinha esquecido desse balãozinho. Então, sempre que eu usar um verbo de... Eu vou usar verbo to be, né? Que o verbo de em português é ser ou estar, mas em inglês, verbo to be, ou permanecer, stay, que é tipo ficar, keep, que é manter. Sempre que for um verbo estático, então verbos de estado, vai ser essas preposições de lugar. Aí depois vocês vão ver que os de preposições de movimento vão ser com verbos de ação, né? Então, lembra verbos de estado aqui. E aí, então, é isso. Verbos de estado. Agora sim, algumas dicas, que é aquilo que eu tava falando pra vocês, me antecipei, mas tudo bem, do funilzinho. Então, tá um pouco ruim a imagem, mas depois eu coloco lá pra vocês também, e eu acho muito legal essa apresentação, ajuda demais. Então, pra aqui do lado esquerdo, tempo, e do lado direito, lugar. E aí, então, vai do in, que é algo mais general, um grupo maior, então algo mais abrangente, essa palavra. E aí, então, ó, countries, decades, years, months, weeks, seasons. Então, séculos, décadas, anos, meses, semanas, estações, períodos do tempo, feriados, no caso de tipo, quando emenda feriado, assim, basicamente. Porque no inglês britânico, por exemplo, chama férias de holidays, não de vacation. Então, nesse sentido. Parts of the day, tirando o night, né? Aí, pra falar de lugares, e aí também no in, são coisas mais também abrangentes, como países, cidades, neighborhood é bairro, ou enclosed space, então um espacinho ali fechado, um espaço tipo in a car, in a bicycle, meios de transporte, mas meios de transporte tipo particulares, basicamente. Mas também não é uma coisa muito usada, não é tão importante. E aí, on, um pouco ali médio específico, então, time de, tipo, tempos, né, um período de tempo, dias, datas, dias específicos, então, my birthday, my graduation, então, são ali datas específicas. Day, mais parte do dia, então, Sunday morning, domingo de manhã. Então, eu falo on Sunday ou in the morning. E aí, se eu for falar Sunday morning, vai ser on. E aí, holidays with day. Então, é aquilo que eu tinha falado. Tem o the Easter holidays, que é ali o feriadão da Páscoa, que é desde lá todos os dias, eu não sei exatamente como que são os nomes. E aí, se for o day, então, Easter Day, ele é realmente o domingo de Páscoa, aí vai ser on. Então, the Christmas holiday, então ali todo o período de Natal, ou the Christmas Day, que é o dia 25 de dezembro. Aí, o on ainda para lugar. Então, coisas ali médio específicas também, então, ruas, avenidas, superfícies, então, chão, teto, esse tipo de coisa. Meios de transporte e meios de comunicação. Então, on the radio, on the television, on the internet. Então, sempre que estiver falando de um meio de comunicação, vai ser on. Aí agora, o menos específico de todos, coisas mais específicas de todos, coisas ali bem estritas, vai ser horas, partes do dia, no caso, midnight, midday, e aí também horas,
tempos, no sentido de at this moment ou at, sei lá, alguma coisa que tem a ver com tempo também. E aí, os holidays sem o dia. Então, gente, holiday, ó, se for compridão, emendado, the Easter holiday, então, o feriado de Páscoa. Então, in the Easter holiday. On Easter day, ou no dia de Páscoa. Ou at Easter. Então, se tirar o day, tá certo. Se tirar o day, passa de on para at. E aí, no caso de lugares, são localizações específicas, igual eu tinha falado, the station, the shop, the school, localizações específicas, ou home, então minha casa, ou endereços. Então, sempre que eu estiver colocando, nossa, perdeu pro gerúndio, sempre que eu colocar o rua, mais o número e o bairro, sei lá, o endereço todo vai ser at. Então, lembrem disso, ele facilita muito a saber quando é in, on ou at. Beleza? Próximo e último são as preposições de movimento. Então, aqui no caso, lembrando, que vai aparecer depois o balãozinho, mas sempre que eu estiver falando de uma preposição de um verbo de movimento. Então, um verbo que sai de um lugar, vai para o outro, ou tá fazendo um movimento ali. Então, ó, across é através. Então, o ato de atravessar. Então, ó, he parked the car across the street. Então, ele estacionou o carro do outro lado da rua. Along é ao longo de. Então, I like to walk along the beach. Então, eu gosto de caminhar ao longo da praia. Porque aí, se eu falar assim, eu posso falar in the beach, mas não é... tipo assim, tô ali na praia, né? Tipo, eu posso estar indo e voltando no mesmo lugar. Aí, o along é por toda ali a orla da praia. Aí, around é em torno de ou nas redondezas. Então, there are nice restaurants around the university. Então, tem bons restaurantes ao redor, nas redondezas da universidade. Into é o movimento para dentro. Então, in é dentro. E aí, se eu estiver falando de um verbo de movimento, o movimento está indo para dentro, vai ser into. Então, he put his toy into the box. Então, ele colocou dentro da caixa. E off vai ser o contrário de into, que é they left him off the project. Então, eles deixaram ele de fora do projeto. Então, pode ser de fora ou para fora, né? E aí, through. E aí, through é uma palavra que tem milhões de palavras parecidas e sempre dá uma confusão na hora de escrever, mas esse through sem o T no final, ou sem R, é através. Então, she was looking through the window. Então, ela estava olhando através da janela. Então, é diferente de o ato de atravessar, que você tá, tipo, fazendo esse movimento de atravessar. Aí o through é quando você tá aqui e aí outra coisa tá lá, sabe? Tipo, olhar através da janela mesmo. Tem o objeto que você falar, o through, vai estar no meio. Against é contra ou no sentido contrário. Aí tá assim, the fly flew against the window também, eu acho. Against the window. Então, a mosca... É mosca ou mosquito? A mosca voou contra a janela. Então, contra de, tipo, bater na janela. E aí, towards é no sentido de ou em direção a. Então, he was driving towards the city center. Então, ele estava dirigindo no sentido do centro da cidade. E aí, quando a gente pode usar também o against e o towards
para opiniões, no caso. Por exemplo, my opinion goes against yours. Então, minha opinião vai contra a sua, então vai no sentido contrário. Se eu falar my opinion goes towards yours, então eu tô falando que ela vai no mesmo sentido. Então, se eu estiver falando de opinião, against, elas se conflitam, opinião, argumento, fala, sei lá, gosto, alguma coisa de opinião, de coisas pessoais, assim, basicamente. Então, vai ser contra, e se falar towards, vai ser concordância, beleza? E aí, de novo, não tá passando? Somente usados com verbos de movimento, importante lembrar. Então, eu não posso falar the car is across the street. Se eu tiver que se eu for colocar is, então the car is on the other side, e aí também é uma outra preposição, the street. Mas aqui é o parked, não é o is. Então eu posso usar o across. Então vejam que sempre é um verbo de movimento. Então aqui, ó, to park, to walk. Aqui também pode, tipo, é um verbo no caso de estado, mas ele, tipo, ao redor ainda faz sentido. Essa é a única exceção. Então, to put, to left, to look, to fly e to drive. Beleza? Então, esses são os verbos ali de movimento. Verbos não, perdão. Preposições de movimento que são usados com verbos de movimento, verbos de ação. Então, eu acho que é mais fácil, na verdade, a gente pensar em verbos de ação e verbos de estado. Porque o like, por exemplo, não é necessariamente uma ação, mas, aliás, não é necessariamente um movimento, mas é uma ação, beleza? E aí, pay attention aqui, importantíssimo. O to e o for, eles podem ser usados para indicar lugar ou para indicar movimento. E aí as pessoas confundem, até eu confesso que até hoje confundo muito o to e o for, porque os dois são traduzidos para. Então acontece muito isso no inglês, entre inglês e português, que às vezes tem 3, 4 palavras no inglês que significam uma em português. Então, prestar muita atenção aqui quando eu uso cada um. Então, vamos lá. Quando eu tiver algum movimento, então, em direção a alguma coisa, quando eu tiver um tempo, então, em vez de usar o until, eu posso usar o to. Quando eu tiver alguém recebendo algo, então, de alguém para alguém, e também de alguém para alguém no caso de palavras. E quando eu estiver mostrando objetivo ou finalidade. Então, to, sempre que tiver, basicamente, de um lugar para o outro. Então, assim, de um início para um final. Então, seja de um início de lugar para um final de lugar, de um início de tempo para um final de tempo, de uma pessoa passando para outra pessoa, ou de uma coisa para um objetivo final. E aí, então, she went to the supermarket. Ela foi para o mercado, supermercado. Eles, they work from 8 a.m. to 2 p.m. every day. Então, eles trabalham das 8 da manhã às 2 da tarde. My mother sent letters to me. Então, minha mãe enviou cartas para mim. They spoke to me regularly. Eles falam comigo, ou eles, no caso, o speak, né? Ele tem que ser o to. Então, speak ou talk. Então, eu não posso falar they speak with me. Seria they chat, por exemplo, with me. Mas aí o speak vai ser o... eles falam para mim, no caso, né? Mas comigo, regularmente.
She came to buy food. Então, ela veio para comprar comida. E aí, por que esse to buy? Uma, porque é um objetivo. E duas, porque, ó, ela veio comprar. Tá no infinitivo. E aí, lembra, eu não sei se eu já falei exatamente isso pra vocês, mas sempre que tiver um verbo no infinitivo, vai ser o to. Então, to be, estar. To walk, andar. To see, ver. Então, ela veio para comprar ou ela veio comprar somente. Agora, o for, ele é mais no sentido de... Não finalidade, não. Tipo, não tem ali o começo, mas tem o fim, entendeu? Ele indica uma finalidade, mas não teve uma causa. Então, basicamente, o to tem causa e consequência, então tem de uma coisa para outra. E o for, ele só tem ali a consequência. Então, se fez sentido, se não fez sentido, gente, depois fala pra mim, Rebeca, que não fez sentido, eu tento explicar de uma outra forma. Então, o for, para indicar o uso de alguma coisa. Então, this book is for English learners. Então, este livro é para estudantes de inglês. Indicar objetivo ou uma causa. Então, a gift for his birthday. Então, a causa dela ter comprado, de a pessoa ter um presente, é para o aniversário dele. Uma duração. Então, se eu falasse assim... mix the eggs until 1 to 10 minutes. Eu vou usar from 1 to 10 minutes. Eu uso o to. Agora, que é só a duração, é for. Então, misture os ovos por 10 minutos. E o preço também. Então, I bought a car for $10,000. Então, também um outro jeito bom de identificar for e to, e aí isso se aplica a algumas coisas para indicar o uso, por exemplo, não, mas se for, na maioria das vezes que eu traduzir, que eu tiver trocar português e for para, vai ser to, e por vai ser for, mas aí isso é só assim, tem esse truque, mas não necessariamente uma regra. E aí, então, mais alguns exemplos, são muitos. Vou beber uma água. Aí, esse made of plastic também é uma preposição, mas ela não devia estar aí, enfim. In the car, então no carro. Let's go to Canada. Então, ele saiu de um lugar e vai para o Canadá. This present is for you. Então, mesma coisa, é de uma pessoa para outra. The picture is on the wall. Por que on the wall? Porque é no muro. Aí, se eu fosse falar my home's wall, eu falaria de at my home's wall. Beleza? Então, porque é só um muro, uma coisa média e abrangente. They are at the mall. Então, at, porque é específico o shopping. E aí, what are you talking about? Esse about também é sobre, né? Pode ser, mas é sobre no sentido de assunto, basicamente. E aí também eu vou passar um pouco mais pra frente, tipo off, about, nesse sentido, que são coisas mais subjetivas. Gente, minha cabeça tá ruim mesmo, perdão. Aí, ó, ignora esse 8, tá? My hand went through the wall. Então, minha mão foi através da parede, então, tipo, passou a parede. It's between 3 and 5. Então, é entre 3 e 5. Never go against your boss. Então, nunca vá contra seu chefe. E aí, she likes to sing during the class. Então, ela gosta de cantar durante, então ele tem a duração da aula. Can you come home before work? Então, ali o before é o antes.
E aí, the cat is under my bed. Então, o gato está abaixo da minha cama. Inclusive, meu gato acho que está embaixo da minha cama. E he was among the suspects. Então, ele estava atrás dos... atrás não, perdão. Ele estava entre os suspeitos. Então, não estava tipo assim... Um suspeito, outro suspeito, ele no meio. Ele estava ele tinha um grupo de suspeitos. Beleza? Então, gente, muito obrigada. Por hoje é isso. Essa aula falei bastante, cansada, mas espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem sugestões de como fazer essas aulas online um pouco mais dinâmicas, um pouco diferentes, me avisa que eu quero, melhorar isso. E aí, perdão por esses errinhos nos últimos exemplos, que às vezes fiz muito rápido o PPT e não revisei depois. E é isso então. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou no Facebook, que eu tô lá no grupo. E fiquem em casa, se cuidem. Beijinhos e até mais.